Boa noite. Quem está cansado, erga a mão. Quinta-feira. Quinta-feira é o dia da canseira. Está chegando o fim de semana, mas você se mostrou muito forte nessa semana. A semana foi semana de bênçãos, de vitória, não foi não? Eu estou sentindo a igreja vitoriosa, uma igreja que está caminhando rumo ao céu. É bom vê-los aqui, é bom continuarmos a semana de oração. Começamos no sábado, já passamos todos esses dias juntos. Hoje é quinta-feira, amanhã sexta e sábado acabou a semana de oração. Vai muito rápido e acabou a semana de oração. A semana que vem, na segunda-feira, você vai sentir um vazio danado. Vai querer vir para a igreja, mas não vai ter culto. Então se prepare para quarta, porque quarta vai ter aqui um culto especial, não é isso? No sábado à tarde vai ter também uma cantata. Os nossos irmãos do Coral Jovem prepararam um negócio muito especial. Acho que você não viu coisa parecida com isso ainda. Com caracterizados, tudo bonito, vai ser muito especial. Não perca isso não. Então, de manhã tem o batismo na sexta, no sábado, de manhã tem o batismo e à tarde tem uma cantata especial do coral da igreja. Ok? Ditas estas palavras, abramos a nossa Bíblia. Lucas, no capítulo 10. O tema da semana, aqueles que não estão vindo ou estão vindo pela primeira vez, o tema geral da semana é compaixão. Todas as nuances, todas não, né? Algumas das nuances da compaixão de Jesus. Hoje, o tema de hoje é compaixão pelos maltratados. Nós vamos ver um texto do livro de Lucas, uma história, um momento da vida de Jesus, onde nós vemos ali ato de compaixão muito especial. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Como a palavra é sagrada, eu queria pedir para você curvar a sua fronte, nós vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, quem transforma e quem tem compaixão não somos nós, é o Senhor. Quem renova os corações é o Senhor. Por isso queremos entregar a todos os nossos irmãos e as famílias que são representadas aqui nas Tuas mãos, Senhor. Nesta hora nós vamos abrir a Tua palavra. Que essa palavra possa encontrar guarida em cada coração. Que o Senhor, com Teu Santo e Bom Espírito, faça com que cada um receba essa palavra da forma que for necessária, porque o Senhor conhece os nossos corações. Pedimos desde já a Tua bênção. Nós vamos abrir agora, estamos aqui com a Bíblia aberta. Vamos ler o verso bíblico. E que o Senhor nos ajude a compartilhar essa mensagem dessa noite em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. Leio o texto todo para depois nós comentarmos um pouco a respeito dele. Diz a Bíblia assim: Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo o moribundo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. E aproximando-se,
atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O verso 37 diz assim: ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai, faze o mesmo, faze da mesma maneira. A história é bonita, a história fala muito de compaixão, tem um fundo muito especial de compaixão. Nós queríamos compartilhar algumas ideias desse texto nessa noite. A história dessa noite é uma história diferente das outras, porque ela trata de um homem ferido, de um homem abandonado, no caminho, sem testemunhas do ocorrido, não tinha ninguém que tinha visto o fato, sem família por perto. E quando eu estava preparando esse tema para essa noite, eu descobri que nós podemos estar andando num terreno perigoso. Um terreno de pensar, de um perigo de querer alcançar a vida eterna que Jesus disse, apenas lendo Bíblia. Um perigo de ter a Bíblia na mão e achar que isso basta para alcançar a vida eterna. Ela é muito importante no caminho, mas é importante em outras coisas. Bíblia por Bíblia, o doutor da lei sabia muito mais do que eu. Bíblia por Bíblia, o doutor da lei conhecia de lei muito mais do que qualquer um de nós. Ele conhecia os 5 livros de Moisés quase que de cor. Sabia onde estava tudo, conhecia tudo. Salmo 119, 105, deixa marcado no Lucas. Ele abre Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. É um texto bastante conhecido, você já leu ele centenas de vezes. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Irmãos, a Bíblia é a luz. A Bíblia diz que, a própria Bíblia diz que as letras da Bíblia é lâmpada para os pés e ela guia para o caminho, ela ilumina o caminho. Mas o caminho é Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6, abra aí a sua Bíblia, 14, 6 de João. É um texto também bastante conhecido. João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz isso, irmãos, porque a Bíblia em si, a letra não salva, mas ela ilumina você para chegar naquele que salva, que é Jesus o caminho. Ele é o caminho, é Ele quem salva. O Thomas cantou uma música aqui muito especial. Você, do jeito que você é, do jeito que você está, Jesus ama você. Não importa quem você seja, você nunca vai conseguir afastar o amor de Jesus de você, por mais que você tente. O problema é quando você se afasta de Jesus, porque Deus quer salvar todo mundo. A salvação de Jesus está aberta para todos aqueles que aceitam a sua palavra, todo mundo. Então a Bíblia fala, a Bíblia diz que ela é lâmpada que ilumina o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus, para ir até o Pai. O texto de João 14, 6, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não tem caminho para chegar a Deus se não for através de Jesus. Ele é o caminho. Então é importante que nós aprendamos de Jesus, aprendamos como Ele viveu e como Ele quer que nós vivamos.
A pergunta de Jesus para o doutor da lei, capítulo 10 aí que você leu, vá para Lucas lá e você agora vai segurar um pouquinho em Lucas aí. Capítulo 10, versículo 25. Leio o 25 e o 26. Já lemos, agora vamos ler alguns pedacinhos para a gente entender algumas coisas aqui. Levantou-se um certo doutor da lei e, querendo colocar Jesus à prova, perguntou: Mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia ter dado uma receita. Olha, para entrar na vida eterna é assim, mas Jesus resolveu perguntar para ele uma coisa que era mais importante. A pergunta de Jesus foi assim, você está lendo aí no verso 26. Jesus lhe respondeu: como é que está escrito na lei? Como é que você lê? Irmãos, esse texto parece que é muito simples, mas aqui existem duas perguntas totalmente distintas uma da outra. A primeira pergunta é: o que é que está escrito? A segunda pergunta é: como é que você lê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é o que é que você entende quando você lê ela. Como é que o seu coração reage quando você lê ela? Em que tipo de coisa você pensa quando você lê essa parte da lei? Uma coisa é responder a pergunta, outra coisa é você sentir. A pergunta do doutor da lei, no verso 29, veja o verso 29, mostra uma coisa importante, irmãos, que ele não conhecia a resposta que Jesus queria. Ele disse assim, verso 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? A pergunta do fariseu a pergunta do doutor da lei, mostra que ele não conhecia a resposta, porque a pergunta era: como é que está escrito na lei? Como é que você lê? Então a resposta do homem para Jesus no verso 27 foi assim. Qual foi a resposta? Quando Jesus perguntou o que está escrito, ele respondeu: você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E também você vai amar o seu próximo como a você mesmo. Jesus falou: beleza, maravilha, faz isso e você vai entrar na vida eterna. Dali a pouco ele pergunta: tudo bem, mas quem é meu próximo? Irmãos, ele não tinha entendido nada do que tinha lido. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa bastante diferente é você compreender o que está escrito na Bíblia para você. Para um doutor da lei, irmãos, para um judeu dos dias de Jesus, ele entendia o próximo diferente do jeito que a gente entende próximo. O próximo para o judeu, doutor da lei, era primeiro próximo, era alguém da sua fé, era alguém que comungava da sua religião. Esse era o próximo para ele. A segunda pessoa que para um judeu era o próximo, era alguém da sua família. Esse era o outro próximo, era mais um das pessoas que ele considerava como próximo. Uma outra pessoa que ele considerava próximo era um judeu que não fazia parte da sua família, ele nem conhecia, mas tinha que ser um judeu. Fora disso não tem próximo. Fora disso não existe próximo, porque ele pensava que gente importante era gente que era da sua casta, gente que tinha a sua ideia. Então Jesus tinha que ensinar alguma coisa importante. Por isso, Jesus proferiu a parábola, irmãos, de um homem desconhecido, totalmente desconhecido. A Bíblia diz que, olha o verso 30. O verso 30 diz assim: respondeu-lhe Jesus, descia quem? Era um homem. Tem algumas traduções que dizem que era estrangeiro. Eu não sei se tem alguma tradução aqui que diz isso, que ele aqui era um estrangeiro, era um homem de fora da sua nação. E Jesus então começou a proferir essa parábola de um homem desconhecido, para que ele entendesse que compaixão não tem raça,
Para você ajudar pessoas, não tem raça, não tem cor, não tem idade, se é de idade ou se é criança. A compaixão tem que ser aberta para todas as pessoas, não tem sexo, não tem classe social. Veja o que diz o livro de Lucas no capítulo 4, verso 18. Marque aí e vá para o livro de Lucas 4, 18. Olha o que diz a Bíblia. Palavras de Jesus. Foi Jesus que disse estas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem, irmãos? Aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. A Bíblia não estipulou raça, nem cor, nem classe social. Jesus disse: eu vim para todo aquele que estiver cativo, eu vim para libertar. Todo aquele que estiver cego, eu quero abrir os olhos. Todo aquele que for oprimido, eu quero trazer alento e conforto para o seu coração. Compaixão não tem raça. E ajuda, compaixão, não tem nada a ver com dinheiro. Pode até ser também, mas não é só. Quando a gente fala de ajudar alguém, o que vem na mente é a mão enfiando no bolso e eu falo: vou ficar pobre, vou ficar sem dinheiro. Ajuda nem sempre é dinheiro, porque tem um monte de gente rico, depressivo por aí, ou não tem? Estava lendo uma matéria antes de ontem, de um cantor que quase ninguém conhece, chamado Justin Bieber. Você já ouviu falar, não? Você leu alguma coisa? O que você leu? Está com depressão. Um jovenzinho que tem tudo, e que às vezes o jovem na nossa igreja pensa assim: yes, eu queria ser que nem ele. Todas as mulheres aos seus pés, tudo que ele quer na mão, dinheiro à vontade, mas é um camarada depressivo, infeliz. Para esse homem, ajuda não é dinheiro, porque dinheiro está sobrando. Compaixão é muito mais do que dinheiro para ele. Mas também existem pessoas que são pobres, está cheio deles por aí. E para esses, compaixão não é só conversa, é dinheiro. Para esses é diferente. Para esse, compaixão, você for lá e falar: tá bom, você está com fome, nós vamos orar por você e Deus vai encher a sua barriga. Não vai. Se você não comprar um saco de arroz e não levar para ele vai ficar com fome. Se você não abrir a sua mão e não der dinheiro para ele pagar a conta de luz ou de água, ele vai passar necessidade. E você podia ter compaixão dele. E às vezes a gente não tem. Tem outras pessoas, irmãos, que não é nem rico e que também não é pobre, mas que é um solitário, e está cheio deles por aí, viu? E quanto mais se achega perto do tempo do fim, mais pessoas solitárias estão pelo mundo soltos aí. E para o solitário, irmãos, compaixão não é dinheiro, e também não é conversa, é abraço, é carinho, é estar junto. Compaixão é muito mais do que a gente pode pensar. O leque para você ter compaixão, irmãos, é muito grande. Você pode exprimir compaixão de várias maneiras. É um sorriso que você dá para uma pessoa, é um bom dia. Saia de casa alegre, feliz, encontre as pessoas e diga para elas uma coisa boa, alegre. Está todo mundo depressivo, angustiado com a situação do país e que não tem serviço. É a sua hora de dizer: eu sou diferente. É a sua hora de dizer: eu tenho um Jesus no meu coração que não me deixa ficar triste nunca. É a sua hora de demonstrar que você tem uma fé, uma chama de esperança que nunca se apaga no seu coração. É a sua vez. Compaixão pode ser expressa de muitas formas. Verso 31 e 32 do capítulo 10 de Lucas diz assim: casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo-o, o que diz a Bíblia? Passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar e, vendo ele, passou de largo. Irmãos, nesse planeta aqui não existe coincidência, tudo é providência de Deus. A Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Do meu é fácil, que tem pouco, do João também.
Do nosso é mole contar, porque tem pouquinho. Mas tem gente que tem muito. E a Bíblia diz, todos eles estão contados. Em um outro texto bíblico diz assim, nenhuma árvore cai do pé sem que o Senhor o saiba. Deus sabe todas as coisas. As pessoas que são colocadas no seu caminho não é coincidência, é providência. Deus está querendo ver quem é que você é na questão da compaixão. Como é que você usa esse talento, esse dom que Deus te deu? Como é que está o nosso jeito? Irmãos, quando você chama um pedreiro na sua casa, você espera que ele construa alguma coisa. Se o pedreiro faz o negócio tudo errado, a primeira coisa que você fala, a Tina está fazendo assim porque ela deve estar assim. Quando o pedreiro não faz o que se espera, você fala assim, não é pedreiro. Quando você contrata um advogado, não é, Juliano? Você espera que o camarada resolva o seu problema. Porque se o cara não resolve o seu problema ou não te dá nenhuma orientação ou nada, aquele cara não é advogado. Se você diz que você é um cristão, as pessoas esperam que você tenha atitude de cristão. As pessoas esperam que você haja como um cristão. Porque se você age como um não cristão, ele vai falar, esse aí não é cristão. É simples desse jeito. As pessoas olham para você e sabem o que você está fazendo, sabem quem você é. E é assim que funciona. Deus coloca na nossa frente todos os dias necessitados, irmãos, para exercitar a nossa compaixão, que simplesmente desapareceu nesse mundo capitalista onde a gente está vivendo. Um mundo cruel, onde o único próximo que você enxerga é quando você olha no espelho e você fala, esse é o meu próximo. É assim ou não é assim? É assim. Você olha para o espelho e diz assim, esse aqui é o meu próximo, eu preciso ajudar ele. Olha que judiação. Está só o pozinho, precisa de mais dinheiro, precisa trabalhar mais, precisa de alguém que ajude. E aí você olha para o espelho e aquele é o seu próximo. Irmão, nós não estamos precisando de gente assim mais. Nós estamos precisando de gente que olha, tira o foco do umbigo e olha para as pessoas que estão do lado. Então a obra de Jesus vai se expandir como nunca se expandiu na vida. Onde havia um converso, vai haver 10, é o que diz um comentário, não é isso? Onde havia um converso, vai aparecer 10 conversos, porque você aprendeu a trabalhar como Jesus trabalhava. Ele ensinava, ele dava o pão. No verso 33 da Bíblia, do capítulo aí, diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o, e a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão. E a Bíblia diz que ele era samaritano. E o judeu, Jesus contando a história para um judeu, disse, olha, quem parou para ajudar foi um samaritano. E se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, verso 9, abra aí, por favor. João 4, 9, não saia do Lucas, mas vá lá para o João. Disse-lhe a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus abriu uma parábola para mostrar para o judeu que o samaritano parou para ajudar alguém. E ele estava perguntando para Jesus quem era o próximo. Ele estava dizendo assim, olha, o samaritano sabe quem é o próximo. Aquele que você acha que é ruim, conhece o próximo, mas você que acha que é bom, não sabe quem que é o próximo. Jesus estava ensinando lições poderosas a respeito de compaixão. E quer saber de uma coisa? Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Já aconteceu isso com você alguma vez? Não? De você não esperar alguém e de repente está lá alguém para te ajudar para fazer alguma coisa que você não esperava. É assim que acontecem as coisas. Quer saber de uma coisa muito especial, irmãos? A questão não é o nome da igreja. Não é o nome da igreja que você professa. Deus não vai salvar placa de igreja. Tem muita gente boa em tudo quanto é igreja do mundo. E tem muita gente ruim também dentro de todas as igrejas do mundo.
A questão não é a placa da igreja. A questão é como é que você lê. A questão é como que você interpreta aquilo que você lê e como é que você usa isso que você lê. Essa é a questão. É o pedido de Jesus para a gente. É para a gente interpretar as Escrituras. São as Escrituras que vão determinar quem será salvo. Por isso a minha pergunta para você nessa noite é a mesma pergunta de Jesus. Como é que você lê? Quando você lê a Bíblia, que tipo de leitura você faz? Como é que você lê a Bíblia? Você lê simplesmente para conhecer o fato, para ter um conhecimento do que está escrito, ou você lê a Bíblia querendo ser transformado pelo poder do Senhor? Que jeito que você lê? Como é que lê? Eu vou fazer agora uma pergunta para você e essa eu quero que você me responda. Então prepare-se para responder a pergunta. Todo mundo preparado? Vamos lá. Se você fosse assaltado, isso também não é difícil, viu? Saiba disso. Isso não está difícil, não. Se você fosse assaltado hoje, a hora que sair daqui, isso não é nenhuma profecia, fiquem calmos. Se você saísse daqui hoje e fosse assaltado, alguém batesse muito em você, deixasse você jogado num lugar onde nem todo mundo passa, onde passa um de vez em quando. A minha pergunta é: quem é que você gostaria que socorresse você? O primeiro que passa, o segundo que passa ou o terceiro que passa? Então a minha resposta para você é a mesma de Jesus: faz isso e viverás. Compreende o que eu estou falando? Não. Irmãos, o próximo é o primeiro que passa. É o primeiro que Deus coloca na sua frente. Não importa que cor que ele é. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro. Você tem que parar para ajudar ele. Não importa. Dissestes bem. Faz isso e viverás. Isso é compaixão. É o primeiro que aparece, é que ele está precisando. É ter o olho como o olho do Senhor Jesus. É ter um coração como o coração de Jesus. É sentir que aquele está precisando. E não depende de ninguém falar nada. Depende de você ter um olho. Vi um pensamento de um camarada que você já ouviu falar dele, chamado Martin Luther King. E ele expressou assim o ato do samaritano. Ele disse assim: o samaritano, ao invés de perguntar assim, se eu parar, o que poderá acontecer comigo? Ele fez a pergunta ao contrário: se eu não parar, o que vai acontecer com ele? São duas coisas diferentes uma da outra. Uma coisa é você parar pensar no seu umbigo, outra coisa é você pensar que o outro vai morrer lá, e que você podia ter ajudado e não ajudou, podia ter visitado e não visitou, podia ter falado para a mãe: mãe, eu te amo, e não falou, podia ter dado um abraço no filho e não deu, podia ter falado para o seu pai, para a sua mãe: olha, me perdoa, e não falou. É a hora, é a primeira vez, é o lugar que você encontra. É o jeito que pergunta. Lucas verso 34 e 35, veja o que diz aí. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Que texto bonito. O samaritano, que era tido pelo judeu como homem ruim, parou, a Bíblia diz que atou as suas feridas, mexeu com ele, colocou ele na sua cavalgadura, foi socorrido pelo samaritano. O samaritano levou ele para um lugar seguro e ainda pagou a conta. Deixa que eu pago. Está aqui o dinheiro. Eu vou viajar e eu vou passar por aqui de volta. Se precisar gastar, gasto, porque eu passo e eu pago. O samaritano não conhecia o homem doente, não conhecia o moribundo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa.
Se você gastar tempo, se você gastar dinheiro, se você gastar qualquer coisa, a Bíblia diz assim: o Pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa ninguém falar nada para você, ninguém dá um tapinha nas suas costas. Faz o que te pede. Leia a Bíblia e viva conforme ela diz. Eu vivi essa parábola. Então eu quero contar para você a parábola do samaritano que eu vivi. Uma dessas, há 5 anos atrás mais ou menos, eu estava fazendo uma semana de oração na igreja do Meridota. Era uma semana de oração de família. Nós passamos lá 8 noites, que nem esse aqui, falando sobre família. Numa das noites, eu saí com o meu carro. Meu carro era um Corcel velho. Tem gente aqui que conhece ele. Pois é, era um Corcel velho. Agora nem um Corcel velho era mais, pra você saber, só para você saber. Era um Corcel velho, mas estava chovendo demais. Pensa numa chuva grande. Aquela noite eu saí da igreja, eu entrei no carro e comecei a andar. E eu passei numa poça d'água. E você sabe o que aconteceu, né? Entrou água em algum lugar lá e o carro parou. E eu fiquei dentro do carro uns 10 minutos, esperando a chuva passar. De repente eu bati a mão na chave, o carro pegou de novo. Yes, então vou chegar em casa. Mas estava chovendo forte, muita enxurrada. Eu saí, andei um pouco mais, andei 500 metros. Meu carro parou em cima da ponte. Quem conhece Bauru legal vai saber o que eu estou falando. É uma ponte em cima do Meridota para o Distrito Industrial. É uma ponte tão estreita, uma via fininha ali. Meu carro parou na chuva. Terno, bonitinho. Carro parado 10 horas da noite. Todo mundo passava, tinha que desviar porque não tinha jeito de passar, a via estreita. Alguns buzinavam, outros gritavam. Não tinha um filho de Deus que parasse. Eu fiquei lá uma meia hora, a hora que a chuva deu uma maneirada, falei, vou sair do carro. Saí do carro, abri o capô do carro e de repente passou uma caminhoneta grandona. O cara parou 20 metros lá na frente, desceu do carro e veio falar comigo. Falou, o que aconteceu? E eu senti o cheiro de cachaça na hora. Ele estava meio alcoolizado, meio bêbado. Disse, o que aconteceu? Aí eu contei para ele o que aconteceu. Falei, eu vou te ajudar. Irmãos, é o samaritano que não te conhece. Não sabe quem você é, não sabe de onde você veio. É o bêbado, que ninguém dá nada. Passou uma perua, era uma perua de crente. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque quando eu vi esse negócio, eu falei, é a parábola. Era uma perua de crente, de pessoas de igreja. E a perua passou por mim, eles passaram gritando. Ah! Mas foram embora. Foram embora. Mas a hora que ele estava chegando um pouquinho, o bêbado correu atrás da perua. Gritou para o homem da perua, para. O homem da perua parou. Olha, você tem uma corda aí? O homem falou, eu tenho uma corda. Tirou a corda da perua, deu para o homem bêbado. Entrou na perua e foi embora. Aí o bêbado foi lá e ele olhou para mim, eu estava de terno. Ele deitou no chão molhado. Deitou no chão molhado, amarrou debaixo do carro a corda, amarrou na caminhonete. Onde que você mora? Eu moro assim. Eu falei, rapaz, esse cara vai me matar. Puxou meu carro até no portão da minha casa. Falei, quanto fica o seu serviço? Não é nada. Só fiz para ajudar. Isso é compaixão. O mundo está precisando de gente que tenha compaixão. Está precisando de gente que quando vê as coisas acontecendo, acorda, porque é o primeiro que você vê, o seu próximo. Eu queria que você soubesse que o samaritano da parábola, da parábola é um símbolo de Jesus, irmãos.
a vítima da parábola é eu e você. Nós somos os destruídos da parábola. Nós somos os machucados da parábola. Há 27 anos atrás eu estava bebendo, caindo de moto, me arrebentando. Há 27 anos eu estava participando de farras mas um dia Jesus passou por mim, o doente. Limpou as minhas feridas, curou as minhas chagas. E assim como numa parábola, Ele me levou para um lugar seguro. Esse é o lugar seguro. A igreja é um lugar seguro. Quer saber de uma coisa pior ainda, maior ainda? Ele pagou a conta também. A conta foi paga na cruz do Calvário, irmãos, não foi barato não. É impossível você resistir a esse negócio. É impossível você ler como tem que ler e não ser transformado pelo poder do Senhor, não dá. Por isso a pergunta de Jesus é: como é que você lê? Como é que você lê? Como é que você lê quando você olha para a Bíblia? Eu quero pedir para você que você nunca tire esse Jesus da sua vida. Você vai sair daqui nessa semana e algumas palavras, algumas coisas vão ficar gravadas no seu coração, porque o Espírito Santo nunca vai deixar sair isso da sua mente, nunca. Meu desejo é que cada um de nós possamos encontrar esse Jesus e viver única e exclusivamente para Ele, porque o tempo, irmão, está próximo. Falo isso porque as profecias estão se cumprindo. Esse aqui é um chamado para você que ainda não aceitou Jesus. É um chamado para você que está vindo na igreja, mas que não conhece as Escrituras. Procure conhecer, porque vai chegar uma hora em que você não vai poder mais vê-la. A semana de oração é preparada para que você reconheça que só existe um Deus e Senhor. É o Cristo que morreu na cruz para dar vida para você. Nós desejamos que Deus possa abençoá-lo ricamente, que você possa aceitar a sua compaixão. Amém. Nós vamos ouvir uma música. Ao você ouvir essa música, se você aceita Jesus como seu Salvador, coloque-se em pé. Nós vamos orar por você. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios Ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz. O sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz.
deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação, eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Numa noite dessa daqui, de quinta para sexta-feira, era o dia do sacrifício do Cordeiro. Era o dia em que Jesus estava começando a ser julgado. Nessas horas você está na igreja, mas Jesus estava já começando a sofrer as consequências do seu e do meu pecado. As tristezas que Jesus sofreu encaminhou ele para a cruz. Na cruz, Jesus derramou as suas gotas de sangue, cravado numa cruz, com coroa de espinho.
sem precisar ficar ali. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Nunca pecou. A morte dele foi pelo pecado do ser humano, para conseguir redimir a gente do pecado, porque o sonho de Jesus, conforme a música diz, era rever-nos de novo, era estar conosco de novo no reino de luz. Não rejeite, não há tempo mais para isso. Que o Senhor nos dê forças e ânimo. Os dias estão difíceis, eu sei que está. É provável que você esteja passando aí de repente por muitos problemas. Mas tem compaixão reservada para você. O céu pode estar junto com você. Nós vamos orar. Bondoso Pai, esses momentos que estamos passando aqui nessa semana podem ser momentos decisivos da nossa vida. Podem ser momentos em que estamos entre o antes e o depois, entre as lágrimas e o conforto de Jesus, entre a vida e a morte. Ajude-nos, por favor, a escolher a vida. Dá-nos força para escolher o lado certo da batalha. Estamos vivendo uma grande guerra, mas Miguel, o príncipe, se levantará para proteger o seu povo. Aqueles que aceitam a Jesus estão do lado certo da guerra e vencerão em nome do Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe as famílias das pessoas que aqui vieram. Através daqueles que vieram, as famílias são abençoadas. Entregamos todos nas tuas mãos, Senhor. Abençoe-os em nome de Jesus.